Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre elementos da circunferência, tá? Então vamos lá, ó. A circunferência e do círculo também. Então, primeiro elemento aqui, ó, é o centro da circunferência. É um pontinho aqui, ó. Esse ponto eu chamei de O. O nome dele é O, tá aqui, ó, identificado como O. Esse ponto aqui, ele está sempre a uma mesma distância com relação a qualquer outro ponto aqui, ó, da circunferência. A distância do ponto O até esse ponto, eu vou chamar de B, é a mesma, tá, do ponto O até o ponto A. Então, essa distância do ponto O ao ponto A eu chamei de R. A distância do ponto O até o ponto B também vai ser R. Isso vai servir para qualquer outro ponto, tá? Do ponto O até o ponto C vai ser R também. Então, ele está sempre a uma mesma distância dele a qualquer outro ponto da circunferência, tá? Está no centro. Ah, outro elemento é a corda. A corda é o segmento de reta que une dois pontos quaisquer da circunferência. Então eu peguei o ponto C aqui, ó. É um ponto aleatório, um ponto qualquer, que está na circunferência. E peguei outro ponto aqui, que é o ponto D. E uni esses dois pontos, tá? Então esse segmento de reta aqui se chama corda. Tem várias cordas aqui, ó. Esse ponto E e esse ponto F. Aqui tem uma corda, ó. Eu uni esses dois pontos, tá? Então, um segmento aqui, ó. Do ponto E até o ponto F, tá? Vai ter uma corda aqui. E assim por diante, tá? Tem vários pontos. Se eu unir outros dois pontos aqui, ponto X e o ponto Y. Posso unir aqui, ó. E aqui vai ser um segmento de reta, que é uma corda, tá? E assim por diante, tá? Outro elemento é o raio. É o segmento de reta que liga o centro da circunferência a um ponto da circunferência. Então, esse segmento aqui, ó, esse ponto O é o centro. E o ponto A é um ponto que está na circunferência. Então, esse segmento de reta que está ligando esses dois pontos, a medida dele é o raio, tá? Eu posso ligar o centro também a outro ponto aqui, ó, ponto B. Do centro até o ponto B, esse segmento de reta tem medida igual ao raio. E posso fazer para qualquer outro ponto aqui, ó, ponto C, do centro até o ponto C, a gente também encontra aqui, ó, o raio, tá? Tranquilo, né? O diâmetro é duas vezes o raio, tá? É a corda que passa pelo centro da circunferência. A gente já viu que é corda, né? A corda tem duas extremidades na circunferência, dois pontos na circunferência. Aqui também, ó, aqui tem um ponto E e o ponto F. E eu liguei esses dois pontos. É uma corda, só que tem um detalhe. Ela passa pelo centro, tá? Então essa corda aqui, que é a maior de todas, né? Tem um maior comprimento. Você pegar qualquer outra corda aqui, ó, da circunferência, vai ter um comprimento menor. Por exemplo, essa corda AB. AB. Ela tem um comprimento menor do que a EF, tá? E passa pelo centro também, tá? A medida do diâmetro tem um detalhe, ó. Esse pontinho aqui que é o centro, dele até o ponto E a gente tem um raio. E do centro aqui até o ponto F a gente também tem a medida aqui, ó, do raio. Então o diâmetro é duas vezes o raio. Do ponto E ao ponto F nós temos aqui duas vezes o raio, certo? Tranquilo? Outro elemento, reta tangente, ó. O que significa ser reta tangente com relação à circunferência? É uma reta que toca em um único ponto. Esse pontinho A aqui, ó. Então a reta que eu chamei de T, essa reta Tzinho aqui, ó, tem um ponto em comum, só um, com a circunferência. Então esse aqui é o ponto A. Ela tocou na circunferência em um único ponto, tá? Então a circunferência e a reta têm um ponto em comum. A gente chama de reta tangente, tá? E pode ter mais de um ponto em comum? Pode. A gente chama de reta secante, ó. Corta a circunferência em dois pontos distintos, A e B. Então, essa reta aqui, ó, roxa,
ela corta a circunferência, aqui tem um ponto A, aqui um ponto B, tá? Tá cortando a circunferência. Então, a reta e a circunferência, elas partilham de dois pontos em comum. Tá? Elas têm dois pontos em comum, tá? A e B aqui, ó. E aqui eu também coloquei a reta tangente, pra gente relembrar, ó. Reta tangente só tem um ponto, vou chamar de C. Então, entre a reta e a circunferência só tem um ponto em comum. Então, essa é a reta tangente. Se tiverem dois pontos em comum aqui, ó, A e B, a gente chama de reta secante, tá? Tranquilo? Semicircunferência. O que é uma semicircunferência? Quando as extremidades dividem a circunferência em dois arcos de mesma medida. Então, ó, esse ponto e esse ponto, elas dividem a circunferência em dois arcos. Aqui é um arco AB azul e o arco AB vermelho aqui, ó. Eles têm a mesma medida. A gente basicamente dividiu a circunferência em duas partes iguais, certo? Como se fosse uma pokebola. Tem uma parte aqui superior e uma inferior e elas têm a mesma medida, tá? Chama de semicircunferência. Outro elemento, arco de circunferência, é a parte da circunferência com extremidades entre dois dos seus pontos. Então, ó, na circunferência eu tenho um ponto A, tenho um ponto B, pode estar em qualquer lugar da circunferência. E essas extremidades, ela formam um arco. Ó. Tá vendo esse arco vermelho? Que é o arco menor, é o arco AB, tá? Esse arco aqui é o arco AB. Esse arco menor. É uma parte da circunferência, é como se eu tivesse cortado a circunferência completa, né? Eu também tenho esse arco maior aqui, ó, que é o AMB, tá aqui ele em azul, tá? O arco maior AMB, também é uma parte da circunferência. Juntas, né, esse arco aqui, ó, essa partezinha aqui vermelha com a parte azul, elas vão formar a circunferência completa aqui, ó. Circunferência, tá? Então, arco é só uma parte da circunferência. Setor circular é uma região do círculo delimitada por um arco e pelos dois raios. Então, aqui, o que é que a gente tem aqui? Ó? Ponto A, ponto B. Aqui tem um arco, ó, entre A e B aqui, ó. A e B. Aqui a gente tem um arco AB. A gente simboliza com esse símbolo aqui, ó, curvado, tá? Então aqui é o arco AB. O que é que a gente tem também aqui, ó? Tem um Czinho que eu chamei de centro aqui, ó, Czinho, ponto. Ligando o C com a gente tem esse segmento de reta, que é o R, o raio. E ligando o C com o B, a gente também tem esse segmento de reta, que é o raio. Então, nessa região aqui, ó, nessa região roxa, está delimitada por um arco e por dois raios. Essa região aqui se chama setor circular. Uma forma mais fácil de lembrar, pensa na fatia da pizza. Então, o setor circular é como se fosse a fatia de uma pizza, tá? Tem um ângulo, tem esses raios, tem esse arco. Tudo bem? Tranquilo? E para finalizar, flecha é o segmento de reta que une o ponto médio da corda ao ponto médio do arco. Então, ó, a gente tem outros elementos aqui nessa figura, né? Tem o diâmetro, tem o raio, que a gente já falou. Mas vamos falar da flecha. Olha só, vai unir o ponto médio da corda, então esse ponto D aqui e esse ponto E, ligando esses dois pontos, a gente tem uma corda, tá aqui, ó, corda. Esse segmento de reta DE aqui, ó. O ponto médio dele tá aqui, ó, que a figura chamou de F, a gente chamou de F aqui, ó. Esse pontinho F está justamente nesse ponto médio da corda, tá bem aqui, ó. E ligando ele ao ponto médio, que eu botei aqui, ó, G, do arco, o arco tá aqui, ó, DE, tá? Esse aqui é o arco. Então, se a gente ligar o ponto médio da corda com o ponto médio aqui, ó, do arco, a gente tem justamente esse segmento de reta, GF, que se chama flecha. Tudo bem? É que lembra muito arco e flecha, né? Você pode lembrar aqui, ó, tá vendo? Esse DE, esse arco com essa corda. E a flecha. É só lembrar do arco e flecha. Tudo bem, pessoal? Bons estudos, tá? Você pode deixar nos comentários se você tiver alguma dúvida.
Se puder, deixa o seu like aí, me segue também para trazer mais conteúdos, tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima.